Deixa eu ver se está gravando. Já está gravando. Bom, então me desculpem, então está gravando a partir de agora. Então, retomando o que eu disse anteriormente, os vídeos já estão lá na nossa sala de aula virtual, em material de estudos, tá? E na aula passada, como é que a gente estruturou a nossa aula? O primeiro questionário já está aí, né? O pessoal já está resolvendo, e eu achei uma maneira assim, mais prática, uma maneira mais eficaz, da gente ir passando as questões, que elas abordam os assuntos que estão lá naquele material do capítulo 1, que é a introdução ao estudo da química, né? E a gente foi fazendo os exercícios, nós fomos resolvendo exercícios parecidos, né, semelhantes, e à medida que as perguntas foram aparecendo, a gente foi tirando as dúvidas. Eu acho que essa é uma boa maneira, não vou dizer a melhor, mas é uma boa maneira da gente fazer essa aula nossa, tá? E sempre que alguém quiser perguntar alguma coisa, está tranquilo, é só perguntar. Na aula passada, salvo engano meu, nós já trabalhamos a questão número 1, nós já trabalhamos a questão número 1, nós já trabalhamos a questão número 4, que fala da densidade, não é isso? Demos exemplo lá da água, do ouro, né? Esse material aqui, se não me engano, a densidade dele deu 5 gramas por centímetro cúbico, né? A da água é 1 grama por centímetro cúbico. Desculpa, o ouro são 19,3. O ouro é um metal bastante denso, né? Bastante denso. Não é o mais denso, tá? Existe um metal chamado ósmio, OS, que a densidade dele é acima de 20, é 23 e não sei o que lá. Tá? O ouro não é o mais denso, mas é um metal bastante conhecido por nós, né? Então, nós já fizemos o 1, o 4, trabalhamos também o 5, o que é matéria, tudo aquilo tem massa e ocupa volume, daí a gente falar de densidade, né? Massa sobre volume. Fizemos uma breve explanação sobre o que é energia, tá? Energia é tudo aquilo capaz de realizar algum trabalho, tudo aquilo capaz de provocar sensações, calor, cor, azul, vermelho, amarelo, né? Luz, é tudo aquilo capaz de... E ela é transformada, a gente transforma os diferentes tipos de energia, elas são passíveis de serem transformadas, né? Energia, tanto energia mecânica, passando para eletromagnética, né? Energia hidráulica, passando para transformando em energia elétrica, né? Hoje a gente tem essas células fotovoltaicas, né, que transformam energia luminosa em energia elétrica, energia química, das ligações químicas da gasolina, transformadas em energia mecânica, para movimentar um carro, né? Um caminhão, se for o óleo diesel, combustível, ok? O etanol, né? Um combustível bem brasileiro aí, né? Que é o álcool, né? O etanol. Muito bem. Aí depois falamos da densidade. O que vem a ser densidade? É uma relação de massa e volume. Fizemos exercícios lá na questão número 4, né? Tá? Trabalhamos com a questão número 6 também, nós entramos na questão número 6. Falamos o que são as propriedades gerais: massa, volume,
capacidade de ser comprimido, a matéria comprimida, capacidade de ser expandida, todas essas propriedades são propriedades que a gente chama de propriedades gerais da matéria. Existem outras propriedades que não estão aí no exercício, que são as organolépticas, aquelas específicas de um grupo de substâncias. Por exemplo, os ácidos. Vocês vão ver isso no laboratório, tá? Ao longo desse ano. Os ácidos têm sabor azedo. Todos os ácidos, alguns mais, outros menos, né? Tem sabor azedo, reagem com as bases, alteram a cor de uma substância que a gente chama de indicadores. Essas propriedades organoléticas não estão aqui no exercício, não. Está lá na apostila. E existem também, nós falamos na aula passada, nós estamos retomando aqui, as propriedades específicas, né? As propriedades específicas, elas são especialmente relativas a uma matéria. Por exemplo, água. Quais são as propriedades específicas da água? Bom, são várias, mas a gente pode pegar como exemplo, ponto de fusão, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Isso lá no nível do mar, né, gente? Ouro Preto, não. Densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Então, essas propriedades específicas, elas dizem respeito a uma determinada substância, tá? Substância água, que é um tipo de matéria. Ponto de fusão tal, ponto de ebulição tal, densidade tal, e tem outras, condutividade elétrica tal, calor específico, lá da física, né? Tal, coeficiente de dilatação volumétrico, tal, tem várias propriedades que a gente pode chamar de propriedades específicas. Quais são as mais importantes? As importantes do ponto de vista do nosso estudo aqui, né? Agora, o primeiro ano, né? Claro. Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, né? Beleza? Bom, então ficaram faltando as questões número 7, para essa aula de hoje. A questão número 3, ela trata de ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Nós vamos fazer daqui a pouquinho. E a questão número 2, que é aquela que nós vamos começar agora a nossa aula. Tudo bem? Então, vocês podem ver que na questão número 2, vamos ler a questão número 2. Um fermento químico usado na produção, né, fabricação de biscoitos, é o bicarbonato de amônio. A fórmula dele é aquela ali, ó. NH4, entre parênteses, mais à frente vocês vão entender melhor por que se escreve assim, tá? E por que não se escreve NH5. Nós vamos aprender isso mais à frente. HCO3. Esse HCO3 é o bicarbonato. Existe bicarbonato de sódio, bicarbonato de magnésio, de cálcio. Na fabricação de biscoitos, tem um negócio gostoso pra caramba, em padaria, que chama brevidade. Não sei se vocês conhecem, delícia. Eu não estou comendo, não, eu estou fazendo regime, né? Estou muito gordo. Mas a brevidade é gostoso pra caramba. Gostosa pra caramba. É feita com esse bicarbonato de amônio, além da farinha de trigo, né? Esse bicarbonato, ele serve, o de amônio, ele serve para inchar. Ele expande o biscoito. Na hora que esquenta lá no forno da padaria, ele estufa, ele expande, cria um gás. Tá vendo aqui, ó? Por que ele é usado, ó? Ele cria um gás. E esse gás ali que vocês estão vendo, esse aqui, que todo mundo conhece o nome dele, né? Gás carbônico, ele tem a função de expandir a massa do biscoito, tá? Esse outro que eu falei, a brevidade, né? Ele produz esse gás, e esse gás cria aqueles buraquinhos lá dentro do biscoito, né? Beleza? Então, esse é o fermento, o bicarbonato de amônio.
Quando o bicarbonato de amônio é aquecido, ele se decompõe, olha lá, se decompõe, produzindo outras substâncias, produzindo 3 substâncias. Então, o bicarbonato de amônio, ele é aquecido lá no forno lá da padaria, ele está lá dentro da massa do biscoito, né? Aí, na hora que ele aquece, isso aqui é uma equação química, tá, gente? Existe equação matemática, mas na química existem as chamadas equações químicas. E à medida que a gente for estudando aqui, eu vou apresentando para vocês. Vai ter um capítulo nosso, vai ser o último capítulo, vai ser lá daqui a uns meses, vai ser na terceira etapa, quando a gente for estudar balanceamento. Né? Essa equação aqui não está balanceada, né? Tá? Então, isso aqui é o que se chama de equação química. Uma substância chamada reagente, ela se transforma, aqui a setinha, ó, essa seta, ela tem essa função, tá? De mostrar de onde que eu saio e para onde que eu vou. Quais são as substâncias iniciais, no caso aqui é uma só, é o bicarbonato, e quais são as substâncias finais, quais são as substâncias produzidas. São essas substâncias aqui, ó, que são produzidas. A setinha aqui, ó, tem o mesmo significado do sinal de igualdade, lá da equação matemática, tá? Bom, mas isso não é o mais importante agora, não. O mais importante agora é a gente saber o seguinte: os conceitos dele. Olha para cá agora. Substância pura, tá? Mistura, substância composta, substância simples e elemento químico. Bom, esses conceitos agora, e também espécie química, tá? Esses conceitos agora, para nós, é que são o quê? É que são importantes. Para a gente entender esses conceitos, para a gente resolver essa segunda questão, e mais, da agora para a gente usar essas palavras, elemento químico, substância química, substância pura, mistura, tá? É importante para nós agora a gente saber usar esses termos, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá para o nosso papel, aquele que eu queria ver se vocês agora, eu vou desativar meu vídeo. Agora eu quero saber de vocês se vocês estão enxergando o nosso quadro branco aí. Vocês estão enxergando? Alguém me deu um feedback aí. Alguém me deu uma... Sim, PG. Estão enxergando? Uhum. Obrigado. Muito bem. Então vamos lá. Se por acaso não tiver aparecendo o que eu estou escrevendo, me avisem, tá? Ô, Lucas, sobe o papel, desce o papel. Bom, primeiro ponto, primeiro conceito que a gente vai tratar aqui agora. Elemento químico. Aliás, antes disso, nós já falamos sobre isso aquele dia. Átomos. Inclusive, nós conversamos, né, no finalzinho da aula passada, sobre... alguém me fez a pergunta, me lembro mais, se os átomos eram a menor porção da matéria. Não são a menor porção dos átomos. Os átomos são porções características da matéria, mas eles se dividem em prótons, se dividem em nêutrons, se dividem em elétrons, se dividem em outras partículas menores ainda, que são os quarks,
os neutrinos. Deixa ele não, deixa ele gritar. Neutrinos, né? Mas o que interessa para nós é que os átomos são porções da matéria que têm características próprias. Tá? Então, e esses átomos na natureza, ou até mesmo aqueles que são produzidos artificialmente, né, na tabela depois do urânio, todos são artificiais, né? Esses átomos, eles são diferentes uns dos outros. Então, o primeiro átomo da tabela é o elemento químico chamado hidrogênio. Então, o hidrogênio é um tipo de átomo. Qual é a principal característica dele? O hidrogênio tem um próton. Vou voltar a falar sobre isso, tá, gente? Nós vamos voltar a falar sobre isso no capítulo 2, tá? Mas a gente já pode começar a falar aqui agora. Próton é uma partícula que fica no núcleo do átomo. Então, todo e qualquer átomo da natureza que tenha um próton no seu núcleo é um átomo que a gente chama de hidrogênio. Inclusive, a gente simboliza, a gente representa com a letra H. Beleza? Então, qualquer átomo com essa característica aqui, no núcleo, qualquer átomo desse é chamado de hidrogênio. Se porventura esse átomo, eu vou representar assim, tá, gente? Ó, opa. O próton, ele tem carga positiva. O próton é ele que confere as cargas positivas do átomo. Então, a gente representa assim um P minúsculo com a carga positiva. Beleza? Vocês estão percebendo a diferença desse átomo aqui para esse? Olha lá, ó. A diferença é que esse átomo, que é o átomo de hélio, ele é um gás nobre, né? Na tabela periódica, ele está lá no cantinho direito, lá no alto à direita. É o chamado gás hélio, é um gás nobre. O hélio, o átomo do hélio é diferente do átomo do hidrogênio. Ele tem 2 prótons ao invés de ter 1. Então, a gente não pode afirmar que esse átomo é igual a esse por causa dessa característica. Existem outras características. Número de nêutrons, número de elétrons. Então tem algumas outras, mas a principal característica de um átomo é essa aqui, ó. São os prótons que ele possui no núcleo. E assim sucessivamente. Se você pega lá o sódio, o símbolo dele, essas letras que eu estou colocando aqui, são o que a gente chama lá na tabela periódica de símbolos. Então, o átomo do elemento sódio, ele possui 11 prótons. Então, o núcleo dele é diferente de todos esses aqui, ó. Lítio, 3, 4, 5, 6, tá? O oxigênio está aqui no meio. O oxigênio tem 8. O oxigênio, que é um elemento importantíssimo, tá? Para a nossa vida, né? Ele é o elemento mais, se não é o mais, é um dos mais abundantes na Terra, né? Ele está presente no ar, está presente nas rochas, né? Nos óxidos, está presente na água, olha só, H2O. Então, esse elemento químico, oxigênio, ele tem 8 prótons no núcleo. Então, quando que a gente usa o nome, o termo elemento químico? A gente usa o nome elemento químico para caracterizar os diferentes átomos. Então, o elemento químico hidrogênio tem um próton. O elemento químico
Hélio tem 2 prótons. O elemento químico, oxigênio, tem 8 prótons. Então, o conjunto de átomos de oxigênio, todos da natureza, todos, tá? No ar, na atmosfera, nos rios, nos oceanos, nas rochas, nos tecidos dos seres vivos, né? Nos tecidos, nos aminoácidos, todos os átomos de oxigênio, todos, sem exceção, têm essa característica aqui. Então, isso é o que a gente chama de elemento químico. Esse átomo de oxigênio, os átomos de oxigênio têm essa característica, então são chamados de elementos químicos, tá? Hoje são conhecidos, se não estou enganado, são conhecidos 120 tipos diferentes desse tipo de matéria, do chamado elemento químico. Começa lá no hidrogênio, na tabela, e vai 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, e vai embora, tá? E vai embora. Ok? Então isso é o que a gente chama de elemento químico, eles estão lá na tabela. Aí, por exemplo, quando eu ligo 2 elementos químicos, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, entendeu? Ligo esses 2 elementos, eles vão se ligar nessa proporção que vocês estão vendo aqui, ó, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O 1 não se escreve, tá? Esse número aqui ele é chamado de índice. Esse númerozinho aqui, ó, ele é chamado de índice. O índice 1, aqui, não se escreve, tá? O índice 1 não se escreve. Então, esse agrupamento de elementos químicos, ele tem 3 átomos, 3. Ele tem 2 átomos do hidrogênio e 1 átomo do oxigênio. Mais à frente, lá na segunda etapa, nós vamos aprender que essa estrutura da matéria tem esse formato, forma essas ligações aqui. Nós vamos aprender lá no capítulo 4, chamado ligações químicas. Então, esse tipo de matéria, formada por elementos químicos, é chamado de substância. Substância química. Então, a água, a nossa querida água, graças a Deus, né? Beber muita água, viu, gente? Não tem que tomar água. Bom para digestão, não na hora da comida, tem que ser meia hora antes e meia depois, né? De manhã, na hora que acorda, toma logo um copão. Bom, um copão grande de água. Primeira coisa, que sai lavando tudo ali por dentro, melhora o xixi, melhora tudo, né? É bom para os rins, tá? Então, a nossa substância água é essencial à vida, né? Sem ela não existe vida. Ela tem essa fórmula, H2O. Ela é o que a gente chama, deixa eu subir aqui, ela é o que a gente chama de substância química. Ah, é? Então, o que é a substância química? É um tipo de matéria formada por elementos químicos. No caso aqui, esses elementos químicos são diferentes. Quais são os elementos químicos que formam essa substância? São 2. O hidrogênio, olha lá. E qual é o outro? O oxigênio. Então, a gente já pode falar aqui de imediato que essa substância, a água, H2O, H2O, ela é uma substância química composta. O que é uma substância, então, composta? Isso está lá no nosso exercício número 2, né? É aquele tipo de substância, tá? Que é formada por átomos diferentes. Esses átomos, hidrogênio e oxigênio, olha lá, hidrogênio e oxigênio são átomos diferentes, ou seja, são formadas
essa molécula, isso aqui é uma molécula, tá? Isso aqui é o que a gente chama de molécula. O que é uma molécula? Formada por átomos. É uma estrutura da matéria constituída por átomos. Esses átomos podem ser iguais, não é o caso aqui, não é o caso, tá? Ou podem ser também o quê? Podem ser diferentes. Quando esses átomos da molécula, né, átomos, formam moléculas, né? Quando esses átomos são diferentes, essa substância é chamada de composta. Então, deixa eu mudar de folha. Vou mudar de folha. Aqui um outro exemplo de uma molécula composta, de substância composta. É um exemplo ali bem simples. Essa molécula, ela é formada por um átomo de hidrogênio e por um átomo do elemento químico conhecido como cloro, né? Essa substância aqui tem um nome. Vocês vão aprender isso também, né? Lá no capítulo 5, funções químicas. Essa substância é chamada de ácido clorídrico, também conhecida como cloreto de hidrogênio. No comércio aí, você vai na mercearia, você compra com o nome de ácido muriático. O ácido muriático é essa substância aqui, só que lá ela é uma mistura, né, com água e outras coisas. Ela é usada para lavar chão de pedra, tá? Não pode lavar, o ácido muriático não pode ser usado para lavar mármore. Se alguém usar esse ácido para lavar mármore, ele corrói o mármore, tira aquele brilho todinho no mármore, tá? Você quer para lavar aquele piso de pedra mineira, né? Aqueles, em Ouro Preto é muito comum, né? Granito, mas mármore nem pensar, tá? Depois a gente vai estudar isso. Mas essa é uma substância composta, ela é uma substância composta. Por quê? Por um motivo muito simples. Ela tem átomos de hidrogênio, ela é formada por um átomo de hidrogênio e formada por um átomo de quê? De cloro. Pô, esses átomos são diferentes? São. Esse moço aqui tem um próton no núcleo, esse aqui tem 17. Está lá na tabela periódica, mas isso nós vamos estudar depois. Então, essa é uma substância composta. Beleza. E essa outra aqui, esse gás, chamado de gás oxigênio. Opa, esse gás, a fórmula dele é essa aqui, ó. É O2. Me diga uma coisa, a molécula do gás oxigênio, ela é formada por qual elemento químico? Somente o elemento químico chamado o quê? Oxigênio. Então, o gás oxigênio, esse que a gente respira, né? Se você não respirar gás oxigênio, você morre, né? O gás oxigênio presente na atmosfera terrestre, né? Ele corresponde a 21,90 e pouco, 22 aproximadamente 22% da nossa atmosfera, tá? O restante 77% aproximadamente é gás nitrogênio, nitrogênio, tá? Isso aqui na verdade é 21 aqui, ó. É 21,9, não sei o que lá. E o resto, ó, da 99, 1% são outros gases. Gás nobre, gás carbônico. Gás carbônico é esse aqui, ó. Mais ou menos. Tá? O gás carbônico, esse do efeito estufa, né? Nós vamos voltar a falar sobre o efeito estufa, né, gente? Mais à frente. Tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Isso, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não sei se tem mais um zero aqui, agora estou em dúvida. É só pesquisar, tá?
Agora me falhou a memória se tem mais um zero aqui antes do 3 aqui, não tenho certeza. Bom, mas o que a gente está falando aqui é outra coisa. O oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira, né? Ele é formado por quantos átomos? Por 2 átomos. Esses 2 átomos que formam a molécula do gás oxigênio, eles são átomos iguais ou diferentes? São átomos iguais. São átomos do mesmo elemento químico, oxigênio. Então, essa substância aqui, ela é... Opa, deixa eu subir aqui, senão não aparece lá. Ela é uma substância o quê? Ela é uma substância que a gente chama de substância simples. O que caracteriza a substância simples? São substâncias cujas moléculas, molécula é agrupamento de átomos, né? São substâncias cujas moléculas são formadas exclusivamente por átomos iguais, ou seja, átomos do mesmo elemento químico. Então, o oxigênio é um deles. Esse outro aqui, olha ele aí, que bacana, ó. A fórmula dele é um pouco diferente dessa, ó. Esse gás aqui é o gás oxigênio, que está presente na nossa atmosfera, mas cá embaixo, no nível do solo, né? Na primeira camada da atmosfera. Tá? Lá em cima, na alta atmosfera, comumente conhecida como estratosfera, lá na estratosfera, a estratosfera, gente, ela começa mais ou menos numa altura de 10 quilômetros, mais ou menos, tá? E vai... Depois vocês põem aí no Dr. Google, camadas da atmosfera. A primeira tem de 8 a 10 quilômetros, chamada troposfera. Troposfera, onde nós estamos. Ela está aqui, nós estamos no meio dela. Acima de 10 quilômetros, mais ou menos, depende se está na linha do Equador ou se está nos polos. Polo Sul, Polo Norte. Nos polos Sul e Norte, ela a troposfera ela é mais estreita. Tem 8 quilômetros, mais ou menos. No Equador, todo mundo sabe onde passa o Equador no Brasil? Passa lá perto da capital do Pará, né? Lá perto de Belém do Pará, né? Lá em cima, perto da ilha de Marajó. Então, ó, na linha do Equador, a troposfera já é mais espessa um pouco, né? 10, 11 quilômetros. A partir de 10 até 50 quilômetros, nós temos a estratosfera. Ela começa em 10 e vai até 50, mais ou menos. E esse bacana aqui, que eu pus aqui, esse gás aqui, é o chamado gás, quem é que sabe o nome? É o gás ozônio. Tá? Ele está mais ou menos a uns 35 quilômetros de altitude. Está lá na estratosfera, lá em cima, né? Essa substância, ela é uma substância composta? Não. Ela é uma substância chamada de substância simples. Por qual motivo? Quais são os átomos que formam a molécula do gás ozônio? Tá? O ozônio é um parente do oxigênio, né? Eles são primos, né? Tá? Ele é um primo diferente, né? Qual que é a diferença? A molécula do oxigênio, deixa eu ver aqui, a molécula do oxigênio tem 2 átomos, a molécula do ozônio tem 3. Esse moço aqui mora aqui próximo do solo, né? Até 10 km de altura. Já esse outro bacana aqui, ele reside, ele se encontra lá na estratosfera. Agora, falando em termos de meio ambiente, ele tem uma importância enorme para nós. Só fugindo um pouco do assunto aqui, né? A conhecida, a chamada camada de ozônio, que fica mais ou menos nessa altura aqui, ela tem a capacidade de refletir, de impedir a entrada
na atmosfera terrestre dos gases, de uma radiação que vem do Sol, chamada de ultravioleta. Ah, mas passa um pouco passa, tá? Existem 3 tipos de ultravioleta. Ultravioleta A, B e C, tá? O UVC e o UVB é que são os piores, tá? O ultravioleta, ele um pouco passa, né, gente? É claro, né? Esse ultravioleta que chega na superfície da Terra, ele é importante para realizar a fotossíntese das plantas. Então, aquela fotossíntese que a planta faz. O que as plantas verdes fazem? Capturam um gás carbônico, tá? Reage o gás carbônico com a água, e essa reação química, gás carbônico com água, ela só é possível pela presença do ultravioleta. Mas, e aí produz glicose e oxigênio, né? É a reação chamada fotossíntese. Mas, nem todo, graças ao bom Deus, né? Nem todo ultravioleta que chega na Terra, ele entra, ainda bem. Uma boa parte volta para o espaço. E qual é a substância que faz isso? É o ozônio, lá na estratosfera. Tanto é que isso aqui é um problema, que há alguns anos atrás a camada de ozônio estava sendo destruída numa velocidade muito grande, né? Porque algumas substâncias que a gente usava, né? Ainda tem país que usa, né? Gás de geladeira, alguns gases de geladeira chamados CFC. CFC. No Brasil é proibido. As geladeiras modernas, que são fabricadas já de uns 20 anos para cá, não usam mais esse gás lá no motor da geladeira. É proibido, tá? Mas tem país que, acho que tem país que ainda usa. E esses gases destroem, quebram essa molécula, transformam nessa aqui. A molécula de oxigênio não tem a capacidade de repelir o ultravioleta. Essa aqui sim. Bom, mas voltando. Esse aí é assunto para depois, tá? Voltando. O ozônio também é uma substância simples. Por quê? A molécula de ozônio é formada por 3 átomos de um único elemento, que é o oxigênio. Ela é uma substância simples. Vou pegar mais 2 exemplos aqui. Mais 2 exemplos. Vamos pegar uma outra substância simples. O gás. Um gás nobre. Não, vou pegar gás nobre. Vou pegar aquele da atmosfera, o outro lá, o gás nitrogênio. E vamos comparar com essa outra substância aqui, ó. Então, esse gás é o gás nitrogênio, tá? A gente respira ele no ar, ele entra e sai do mesmo jeito, tá? O único gás que a gente respira e que reage dentro do nosso organismo é o oxigênio, né? O oxigênio entra no pulmão, lá nos alvéolos pulmonares ocorre uma troca gasosa, todo mundo sabe disso, lá da biologia, né? Aí o sangue arterial, ele é bombeado pelo coração, ele sai do pulmão, entra no coração, lá naquelas válvulas, lá naqueles negócios, né? E vai para o nosso corpo, né? Para fazer a queima dos carboidratos e tal, aquele negócio lá, né? O nitrogênio não, o nitrogênio ele entra e sai do mesmo jeito, tá? E essa outra substância, ela é chamada de ácido nítrico. Muito bem. Nós temos aqui moléculas de 2 tipos de substâncias. Nós temos a molécula do gás nitrogênio e temos a molécula do ácido nítrico. Opa! Qual é a diferença fundamental entre elas, dentro do assunto que nós estamos estudando agora?
Essa molécula tem 2 átomos de qual elemento químico? Do nitrogênio. Então, essa substância aqui é uma substância que a gente chama de substância o quê? Simples. Os átomos são iguais. São 2 átomos do elemento nitrogênio. Já essa molécula aqui, ela tem um átomo desse, do hidrogênio, do H, um átomo do nitrogênio, esse aqui são os índices, tá? Um não escreve, né? Repetindo, né? E possui 3 átomos de qual elemento? Do oxigênio. Deixa eu desenhar aqui, ó, a molécula desse. Vocês vão aprender a fazer isso aqui lá em ligações químicas, tá? Olha a molécula do ácido nítrico, ó. Um hidrogênio, desculpa, nitrogênio, 1, 2, 3 oxigênio. Essa substância, obviamente, ela possui átomos diferentes, HNO. Então, ela é uma substância que a gente chama de substância o quê? Ela é uma substância composta. Então, basicamente, é essa a diferença. Tranquilo? Bom, agora, vamos continuar. Para a gente ir lá para o exercício. Eu tenho aqui um copo, que no laboratório, um copo de vidro, é chamado de Becker. Vocês vão ver isso lá com o Rogério. Então, vamos supor que eu coloque aqui dentro uma certa quantidade de água. Nós já sabemos que essa substância aqui é uma substância composta. Tá. Aí agora vem a seguinte pergunta. Aqui dentro desse copo, chamado Becker, as únicas moléculas presentes são moléculas de quê? São moléculas de água. Então, se a gente imaginar que 100% das moléculas aqui dentro são da substância água, a gente pode afirmar com certeza que essa substância é uma substância, além dela ser composta, tá? Isso aí a gente já sabe. Ela também é chamada de substância o quê? Ela também é chamada de substância pura. Ela é chamada de substância pura. Então, o que é uma substância pura? Substância pura é aquela que só tem um tipo de molécula. Então, aqui dentro, só tem um tipo de molécula. Ok? Aí agora eu vou fazer uma reflexão com vocês. Será que isso acontece na natureza? Não. Na natureza, e mesmo em laboratório, na indústria, em laboratório de pesquisa, esses laboratórios de ciência e tecnologia, universidade, é muito difícil se obter uma substância que seja 100% pura. Na prática, né? Sempre vai haver um resíduo, um restinho de alguma outra substância. Tá? Mas vamos trabalhar com o ideal. A gente está trabalhando aqui com o ideal. No laboratório, a gente produz um tipo de água que chama água destilada. Aquela água destilada, ela é uma água lá do laboratório. 99,9 não sei o que por cento. Então ela é quase 100% pura. Mas sempre vai ter um restinho aqui, 0,0 não sei o que, de outras substâncias. Tá, mas vamos supor que essa água aqui nesse copo Becker seja 100%. Vamos supor. A gente chama essa substância de substância o quê? Pura. Beleza? Agora, vamos adiante. Se eu jogo aqui dentro
um pouco de açúcar, açúcar, ou areia, ou sal, ou qualquer substância. Aí eu acrescento aqui açúcar. Aí pega uma colher, dissolva açúcar. Dissolvi. Aí agora eu posso chamar esse sistema aqui, esse conjunto, água mais açúcar. Eu posso chamar isso aqui de substância pura? Claro que não. Isso aqui não é mais, esse conjunto não é mais uma substância pura. Esse conjunto aí, ele passa a se chamar o quê? Ele passa a se chamar mistura. Então, qual é a diferença de substância pura para mistura? Substância pura só tem uma molécula, um tipo de molécula. Água, tá. E se você coloca um pouquinho de açúcar lá, ou qualquer quantidade, aí não é mais, aquele conjunto não é mais uma substância pura e passa a se chamar o quê? Mistura. Inclusive, lá no laboratório, vocês vão aprender. Eu não vou nem falar isso aqui não, tá? Isso é coisa do laboratório. E na apostila tem, lá. As misturas, existem dois tipos de misturas. Misturas homogêneas, é o caso desse aqui, açúcar mais água, não pode pôr muito açúcar, né? Se você colocar 1 quilo de açúcar num copo d'água, ela não vai ficar homogênea, né? Vai ficar açúcar aqui no fundo do copo. Mas se você colocar uma colher de chá num copo de água normal lá, comum, agitar, o açúcar dissolve na água. Aí essa mistura passa a se chamar mistura homogênea. Agora, se ao invés do açúcar você colocar areia, tá? A areia vai ficar no fundo. Né? Areia. Aí essa mistura, areia mais água, passa a se chamar mistura heterogênea. Beleza? É isso aí, vocês vão estudar lá com o Rogério. Lá. Isso não é objetivo nosso aqui agora. Não. Tranquilo? Então, bom. Então, aí, eu vou fazer um exercício aqui parecido com aquele lá do questionário. Aqui, agora, eu vou fazer o seguinte exercício. Eu vou pegar uma reação, que é essa reação aqui. Um exemplo bem simples, tá? Essa substância aqui, ela é chamada de água oxigenada, tá? É a famosa água oxigenada. A água oxigenada, a molécula dela, vocês estão vendo aqui, é uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Beleza? A água oxigenada, gente, a molécula dela, ela é extremamente fraca. O termo correto não é esse, não. É instável. Essa molécula, ela é muito instável. Ela se decompõe muito facilmente, principalmente se ela estiver na presença de luz. Não sei se vocês já observaram, alguns de vocês, talvez, quando você vai na farmácia comprar água oxigenada, o frasco da água oxigenada, ele não é transparente. Ele não é aquele frasco comum de vidro, não. Porque aquele frasco transparente comum, mesmo se for de plástico branco, deixa entrar luz. Então, se a luz entra, a luz é um tipo de energia. A luz quebra essa molécula. Tá? Quando a luz quebra, a palavra correta é decompõe essa molécula aqui, dá origem à molécula de água e dá origem à molécula do gás
oxigênio. Então, a água oxigenada produz água na presença da luz e oxigênio. Luz, gente, não é matéria, tá? Luz é energia. Aí, lá no exercício de vocês, pergunta lá, quantas substâncias compostas, quantas substâncias químicas, quantos elementos, ok? Vamos analisar esse caso aqui. Quais são os elementos químicos que aparecem em toda a nossa equação? Na nossa equação, a gente tem 3 substâncias. Na nossa equação, nós temos 3 substâncias. Quais são essas 3 substâncias? Água oxigenada, água e gás oxigênio. Gás oxigênio. Então, aqui, nessa nossa equação, nós temos 1, 2, 3 substâncias. Então, vamos aplicar aquilo que a gente falou agora há pouco. Dessas 3, toma um copinho d'água aqui. Dessas 3 substâncias, quais são substâncias compostas, formadas por elementos químicos diferentes? Uma delas é H2O2. A outra... Então, aqui nós temos quantas substâncias compostas? Nós temos 2 substâncias compostas. Olha lá. E uma que é o oxigênio, tá? Que é substância o quê? Substância simples. Então, nessa equação, 2 são compostas e uma é simples, que é o gás oxigênio. Quantos elementos químicos nós temos aí? Nós temos 2. Nós temos 2 elementos. Quais são eles? O hidrogênio, olha lá. O hidrogênio, aonde que o hidrogênio está presente? Na água oxigenada e na água. E o outro elemento é o oxigênio. Aonde que ele está presente? Tanto na água oxigenada, quanto na água, quanto no oxigênio. Então, esse exemplo aqui, ele apresenta 2 substâncias compostas, uma substância simples. O que mais? 2 substâncias compostas, uma substância simples e 2 o quê? E dois elementos. Então, vamos voltar lá para o nosso questionário? Vamos voltar lá para ele? Tá vendo? Vamos voltar para ele. Eu vou falar qual que é a diferença de espécie química e substância química. Na sequência, não esqueci não, tá? Só um minutinho. Então, vou voltar lá para o nosso questionário. Aí, na hora que estiver lá, eu falo sobre espécie química. Obrigado pela pergunta, tá? Aqui. Deixa eu colocar de novo o nosso... Isso, beleza. Então, vamos lá, no nosso segundo exercício. Vocês estão vendo aqui a nossa equação química, ok? Bicarbonato de amônio decompondo em gás carbônico, amônia e água. Então, primeira pergunta. Quantas substâncias
estão participando dessa equação, desse processo? Uma substância, duas substâncias, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, ó, uma, duas, três, quatro substâncias químicas. Ok? Vamos analisar essas substâncias? Vamos analisar a primeira. Essa. É substância simples ou composta? Composta. Olha lá. Nitrogênio, hidrogênio, carbono, oxigênio. Ali tem 4 elementos químicos. NH, de carbono, O. Vamos ver a segunda. Simples ou composta? Composta. Quais são os elementos? Carbono e oxigênio. São diferentes. Terceira substância. Amônia. Simples ou composta? Composta. Quais são os elementos? Nitrogênio e hidrogênio. NH. Quarta substância, participante do processo. Água. Simples ou composta? Composta. Hidrogênio, oxigênio. Então, aqui a gente tem 4 substâncias compostas. 4. Tá? E quantos elementos químicos? 1, 2, 3, 4. Né? Aqui tem alguma substância simples? Não, não tem. Agora, vamos tirar aquela dúvida de espécie química. Opa! Espécie química. A palavra espécie química, ela se aplica a qualquer porção da matéria, tá? Com identidade própria. Aí, elemento químico, um átomo é uma espécie química? É. Então, quando você pega lá um átomo de carbono, só ele, isolado, é uma espécie química? É. O átomo de enxofre é uma espécie química? Do elemento enxofre? É. Mas essa palavra, esse termo espécie química, também se aplica à substância. Então, por exemplo, o gás carbônico é uma espécie química? É. Amônia é uma espécie química? É. Então, espécie química é qualquer porção da matéria que tenha uma identidade própria. Pode ser elemento químico, pode ser substância química simples, pode ser substância química composta, pode ser cátion, nós não estudamos isso ainda não, tá? O cátion é quando o átomo perde elétrons. Nós vamos estudar isso lá em ligações químicas, tá? Lá em ligações iônicas. O ânion, que é quando um átomo ganha elétrons, assume carga negativa. Também é uma espécie química. Tá? Então, um átomo isolado de hidrogênio, de cloro, de carbono, é uma espécie. Uma molécula de água, de oxigênio, é uma espécie. Um cátion é uma espécie. Um ânion é uma espécie. Então, isso aí foi colocado para confundir. Eu tirei isso aí de uma questão de vestibular antiga, tá? Antiga essa questão. De um vestibular, se não me engano, da UFMG, eu acho. Se não estou enganado. Tá? Então, a palavra espécie química aqui, se você vier aqui, ó, uma espécie química, 2, 3, 4. Opa, 4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 espécies. Que no caso aqui são 4 substâncias. Ok, beleza. Mas essa questão aqui, essa alternativa, está errada. Está errada. Não é ela, porque aqui nessas informações aqui, não são 3 elementos químicos, são 4 elementos químicos. Né? NHCO. Né? Esse aqui foi feito para... Então, espécie química, só fechando, serve para qualquer tipo de matéria que tenha identidade própria.
elemento químico, substância química simples, composta, cátion, ânion, tá? Isso aí, então, aqui no caso, isso aqui está aqui só para confundir. E essa letra não é a correta por causa disso. Aqui em cima tem 4 espécies? Tem. 1, 2, 3, 4. Tem 3 elementos? Não. Tem 4. Beleza? Tranquilo? Aí vocês vão responder. Já responderam a pergunta, né, na verdade, né? Acabamos de responder, mas vocês vão fazer. Tem alguma substância simples ali em cima? Não, né, gente? Não tem, né? Tá? Vocês já sabem qual é a resposta, né? Vamos passar. Podemos passar? Tem algum ponto ainda que ficou em dúvida? Muito bem. Vamos lá para a terceira questão. Tem uma tabela aqui embaixo, essa tabela aqui. Nessa tabela, eu coloquei lá 2 substâncias. Lá na apostila de vocês, tem vários exercícios desse tipo, tá? Vários. Eu peguei lá, dei uma enxugada nele, dei uma simplificada, e peguei só essas 2 propriedades específicas aqui, ó. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Peguei 2 substâncias, A e B. Antes da gente resolver as perguntas, vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise. Substância A, ponto de fusão, menos, olha, a temperatura abaixo de 0, hein? Menos 117,3. Qual a informação que a gente tem aqui? A informação que a gente tem é o seguinte, que em temperatura mais baixas do que essa, a substância A é sólida. Passou de 117 negativo, 0,3, aí vem subindo, ó. 116, 115, tal, 0, 1 positivo, 2, até chegar a quanto? 10, 20, 30, 50, 60, 70, 75, 78,5. Então, nesse intervalo aqui, ó, abaixo desse intervalo, a substância A é sólida. Abaixo de 117 negativo. De 117 para a direita aqui, 0, 1, 10, 20, 50, 78, ela já é líquida. Então, aqui nesse meiuca aqui, ela é líquida. Essa meiuca aqui. Acima de 78, 79, 80, 90, por aí vai, ela deixa de ser líquido, entra em ebulição, nesse valor, entra em ebulição, olha lá, ebulição, e passa para o estado gasoso. Então, dá de 117 para lá, para baixo, sólido. No intervalo, na meiuca, 117 negativo, 78 positivo, é líquido. Acima de 78, é gás. Então, olha lá, a primeira pergunta. Qual que é o estado físico de A? Na temperatura 25. Eu não vou responder aqui não, é só vocês localizarem aqui dentro. Está aqui? Está aqui? Está aqui? Né? Como dizia minha mãe, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aí você faz com o pé nas costas, né? Letra B. Substância B. Quais são as propriedades específicas dela? De fusão e ebulição. Os valores. 800 é a fusão. Vamos fazer o mesmo raciocínio? Temperaturas abaixo de 801, 800, 700, 500, 400, a substância B é sólida.
De 801, 803, 5, 900, 1000, 1200, 1400, 1410, 1411, 12, 13. Nesse intervalo de 800 até 1413, de 801 até aqui, essa substância é líquida. Acima de 1413, 1415, 1500, 1800, ela passa para o estado o quê? Gasoso. Então, abaixo de 800, recapitulando, sólido. No intervalo 800, 1413, líquido. Acima de 1413, gás. Então, qual que é a pergunta? Qual é o estado físico de B na temperatura 100? É só você localizar o 100 aqui. Se está aqui, se está aqui, se está aqui. Se está aqui é uma coisa, se está aqui é outra. Se está para lá, se está abaixo disso é uma coisa, se está no meio aqui é outra. O estado físico, né? Estado físico. Se está acima de 1413, o estado físico é outro. Não, né? Pelo amor de Deus. Beleza? Então vamos passar para frente. Vamos terminar. Hoje é sábado. Sábado de carnaval em casa. Carnaval em casa, né? Mais tarde eu vou comer uma feijoada, né, gente? Tá? Aí depois dormir, tirar aquele ronco. Então vamos lá. Questão número 7. É só ela que falta. Você tem lá uma garrafa, uma água mineral. Né? Você tem uma água mineral. Todo mundo sabe o que é água mineral, né? E aí você pega o rótulo da garrafa. Você pega o rótulo da garrafa. Aí você vai ler lá. O que tem naquela garrafa? Tem, cloreto de sódio e bicarbonato de sódio. Então, o rótulo da garrafa traz essas duas informações. Tá? Aí vem a seguinte afirmação. Deve-se entender miligrama por litro como quantidade em miligramas da substância, cloreto de sódio ou bicarbonato de sódio, dissolvidos em 1 litro de água mineral. Então, se você comprar uma garrafa dessa água mineral aí, de 1 litro, lá dentro daquela garrafa, daquele 1 litro d'água, olha lá, daquele 1 litro de água mineral, lá naquele 1 litro a gente vai ter 6,53 miligramas de sal, cloreto de sódio, e 9,73 de bicarbonato de sódio. Bom, isso aí a gente vai voltar a estudar lá no segundo ano, no ano que vem, num capítulo chamado Soluções. Mas a gente tem plena condição de resolver o exercício 7. Vamos entender então. Então, vamos voltar lá para o nosso papelzinho, para o nosso papelinho. Vamos voltar lá para o nosso papelinho. Vamos voltar lá. Voltamos ao nosso papelinho. Nosso papelinho aí. Tá ele aí, bacana. Tá? Eu tenho lá. Eu não desenho feio, a nossa garrafa de água mineral. Ficou bom não, né, gente? Tá. Vamos para ela aí. Nossa água mineral, né? Vamos só fazer um comentário aqui. Vocês sabem como que a água mineral ela é formada? A água mineral, gente, o próprio nome já diz, é uma água natural. Tá? Os corpos de água, o que são corpos de água? Existem vários tipos de corpos d'água. Os mares, os oceanos,
os rios, os lagos, as lagoas, a água presente nas nuvens. Mas tem um tipo específico de água, de um corpo d'água, que é a chamada água subterrânea, né? A água de chuva, ou a água dos rios, dos lagos, ela penetra no solo, tá? Ela encharca o solo. Depende do tipo de solo, né? De rocha, se é um calcário, se é um granito. O pessoal da mineração é quem vai estudar isso com bastante detalhe, né? A turma da mineração. Na geologia, lá na geologia geral, tal, né? Tá? Então, essa água, ela penetra nas rochas, tá? E no solo também, e essa água ela é chamada de água subterrânea. Existe uma grande, o Brasil é um grande, tem muita água subterrânea no Brasil. Acho que o maior aquífero do mundo de água subterrânea está no Brasil. É chamado aquífero Guarani, né? Que fica pegando a região dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, entra pela Argentina, norte da Argentina, Paraguai. É o chamado aquífero, é a água mais pura do mundo, tá? É uma riqueza que nós temos. Mas os aquíferos, os corpos de água subterrânea, eles existem no mundo inteiro. Em todo lugar tem. Qualquer corpo d'água que é subterrâneo e que, de alguma maneira, ele sai para a superfície, a gente chama de olho d'água, né? Tá? Ele pode ser mais... Esse corpo d'água subterrâneo pode ser mais profundo, pode ser mais próximo da superfície, mas quando ele sai, ele deixa de ser subterrâneo e vira um corpo d'água, vai formar um córrego, e por aí vai. E quando essa água ela tem boa qualidade, tá? Quando ela não tem poluição, quando ela não tem coliformes fecais, né? Não tem sujeira de gado ou esgoto humano, né? Esgoto de cocô mesmo, né? Vamos falar, né? Não tem cocô de gente lá, né? Nem de boi, nem de cavalo. Se essa água for de boa qualidade, ela é uma água que pode ser engarrafada e comercializada, né? Eu gostaria muito, muito de ter uma fazendinha, um sítio, que tivesse uma ocorrência de água mineral, que aí eu ia engarrafar, ia vender, ganhar dinheiro, né? Por que ela chama água mineral? Porque ela passa pelas rochas, pelos minerais, as rochas e o solo, e os solos são formados por minerais. São substâncias inorgânicas. E à medida que essa água passa pelas rochas, pelos minerais, ela vai dissolvendo, ela vai arrastando essas substâncias, que a gente chama de minerais. No caso daquele exercício lá de vocês, quais são os minerais lá? É o sódio, o cloro, vocês viram lá? É o NaCl, é o bicarbonato de sódio, tá? Aquele exemplo que eu pus lá no exercício, são só 2 tipos de minerais. Mas se você pegar uma garrafa de água verdadeira, você vai pegar e olhar no rótulo, tem garrafa de água mineral que tem 10, 12, 15 sais minerais diferentes. Potássio, cálcio, ferro, magnésio. Tá? A água de magnésio, a água magnesiana, é excelente para a saúde humana, né? A de magnésio, para o estômago, para o intestino, né? Tira azia, é muito boa. Muito bem. Então, resumindo, a água mineral é o quê? É uma água subterrânea que vem passando pelos poros da rocha, pelos buraquinhos da rocha, né? Tá? E aí ela sai na superfície e ela é engarrafada.
se ela for de boa qualidade, não for poluída, não estiver suja, né? Porque às vezes a água subterrânea, ela é poluída, é o chamado lençol freático, né? Por algum motivo, se tem um lixão perto, se tem uma indústria que despeja poluente de forma criminosa, tá? Né? Algum posto de gasolina, que o tanque de gasolina racha, aquela gasolina vai para o solo, né? E aquilo vai contaminar o solo, contaminar a água subterrânea, né? O lençol freático. Então, se a água que sai for limpinha, bacana, limpinha assim, não tiver poluição, nem resto de cocô, nem nada, tá? Aí ela é classificada como água mineral, ela é feita uma análise química, ela é engarrafada. Bom, voltando. Gente, eu sempre, nas nossas aulas, eu sempre levo o nosso assunto para algo do dia a dia, senão fica uma coisa muito no ar, né? A gente fala em umas coisas, o oxigênio da atmosfera, mas e aí? O que é isso? Para que serve, né? Como diz o mineiro, para que serve esse trem, né? Esse trem serve para muita coisa, né? E esse trem aqui, a água mineral, tem lá água, então vamos resolver. Tem água. Aí a pergunta é, a única espécie, opa, aí eu estou usando aquele termo, tá? A única espécie química presente é H2O? Não. Ali dentro vão estar dissolvidos também NaCl e também bicarbonato de sódio. Então, primeira pergunta: água mineral é uma substância pura? Não, claro que não. Ela seria substância pura? Então, aqui. Ela seria substância pura se ali dentro daquela garrafa estivesse presente apenas a substância H2O. E não é verdade. Ali dentro estão presentes três espécies químicas. A espécie água, a espécie cloreto de sódio, a espécie bicarbonato de sódio. Então, isso aqui não é uma substância pura. Isso aí é uma mistura. Uma mistura com três substâncias. Desculpa, a garganta está ruim. Ela é uma mistura de três substâncias. Aí alguém vai perguntar aí para mim, professor, mas todo mundo fala que aquela água é purinha, né? Você está lá na roça, lá tem lá uma bica d'água lá que sai lá do meio da montanha lá, então, aquela água é purinha de purinha. Pura lá, naquele sentido, daquela aguinha pura, não é o conceito químico puro de substância pura. Aquela água purinha, entre aspas, aquela água pura, aquela lá, né? É o significado de pura lá, quando você está lá bebendo a aguinha lá da bica, né, que ela não tem polutar, é porque ela não tem sujeira, ela não tem poluição, ela faz bem para a saúde. Mas aquela água lá, assim como essa aqui, é uma mistura. Tá? Qualquer água, a água da torneira, essa água que chega, que a prefeitura trata, né, faz o tratamento, nenhuma delas é substância pura, no sentido químico, né? Porque misturado lá tem outras substâncias. Claro. Tá? Água pura é só aquela de laboratório, que é a água destilada. Mesmo aquela não é cravado 100%, é 99,9%, entendeu? Tá? Então isso aqui não é uma substância pura, no sentido químico, tá? É uma mistura. Ok, gente? Quantas espécies químicas tem aqui? 1, 2, 3. Tem a espécie água, substância água.
a substância NaCl e a substância bicarbonato de sódio. Cloreto de sódio e bicarbonato de sódio. É uma mistura. Tudo bem? Não é pura. Isso é pergunta de vestibular também, tá? É pergunta pegadinha. Ah, a água mineral não é pura. Não. Ela pode ser pura. Mas, olha lá, ó, escrevi entre aspas. Tá? Ela é pura no sentido popular, de que é boa para beber, né? Tal, faz bem, faz mesmo, né? Tá? Geralmente é fresquinha, né? Aquela água de bica lá, né? Tá? Se não tiver cocô lá, se não tiver poluição, ela tem esse significado. Mas pura, quimicamente falando, nem pensar. Beleza, gente? Vamos voltar? Vamos voltar para cá? Opa! Voltamos, né? Alguma dúvida? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Professor, alguém já perguntou, a Aurora perguntou, Aurora, acho que eu já tinha respondido, né? Espécie química é qualquer tipo de matéria com identidade própria. Elemento químico, substância, cátion, ânion, qualquer um. Tá? Beleza. Acho que não tem muita coisa mais, não, né? Olha ver aqui para cima aqui. Não tem muita pergunta, não. Tá bom. Ô, gente, vamos nos despedir agora, né? Porque está na hora da minha feijoada ali. Tá? Tudo bem, gente? Um grande abraço para vocês. À medida que vocês forem mandando o questionário lá para a nossa sala virtual, lá para tarefas, eu já vou corrigindo, eu vou lançar a nota direto no meu IFMG, não vou ficar lançando lá não. Então vocês, não é para ter trabalho duplo, né? É uma atividade que não é no Moodle, então não tem sentido eu ficar lançando isso lá. Eu vou lançar no meu IFMG. Eu ainda nem formatei, eu ainda vou colocar lá as avaliações, o valor delas, tudo. Nem fiz isso ainda não, tá? Mas a gente tem tempo, né? Falou, gente. Um grande abraço para todo mundo. Cuidem-se. Tomem cuidado. Cuidem-se e tomem cuidado para não prejudicar os seus familiares, né, seus irmãos. Tá? Tudo bem? É agora que o bicho está pegando. Um abração para todo mundo. Até a próxima aula lá do nosso cronograma lá. Ok? Daqui a pouquinho, mais tarde, eu vou colocar essa aula, o link dela lá no... Vou baixar lá do Teams, vou baixar do Teams e vou colocar no YouTube, tá? Meu canalzinho é bem simples, tá? Eu não aprendi agora a fazer isso. Ele é é bem amador, é bem fraquinho, mas o objetivo dele é só colocar os links lá, mais nada, tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou, professor. Tchau. Falou, professor. Bom dia.